Olá! Que bom poder curtir esse friozinho de inverno na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Coloque o seu agasalho, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, temos em nossas edições as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nas edições desse mês de setembro, vamos de conversa em conversa estabelecer relações entre o hábito da leitura e a plataforma que consideramos fundamental para o fortalecimento das relações humanas, junto com a nossa liberdade de pensar, que é muito estimulada pela leitura, e a nossa liberdade de externar aquilo que pensamos, a nossa liberdade de expressão. Vamos costurar leitura com democracia. Nós do programa Sim para a Literatura somos a favor do porte de livro para todos os cidadãos brasileiros, pois entendemos que a melhor arma para o povo é a educação. E como sabemos, o contato com os livros nos proporciona inúmeros benefícios, além de muito prazer, e torna o mundo muito mais interessante. Vamos de Drauzio Varela. A leitura é o mais completo de todos os exercícios intelectuais. Você, enquanto está lendo, você está vendo a imagem, você está criando uma imagem, você está ouvindo um som, você está ouvindo a voz do narrador. Ele estimula diversas áreas do cérebro. E a leitura, através da literatura, você tem acesso a um mundo inacessível de outra forma. Você lê um livro que se passa em Paris em 1800 e você vai entender como era Paris nessa época, como se você tivesse feito uma viagem. Você lê um livro que se passa na Rússia do século XVIII e você vê quais eram os costumes, como os russos se organizavam em sociedade. Então, além de adquirir uma cultura geral, você tem uma experiência de vida inacessível de outra forma. Eu acho que as pessoas que não leem são pessoas que vão ter um universo muito mais limitado. Aqueles que leem, e leem diversos tipos de autores, são pessoas que adquirem uma cultura que as torna muito mais interessantes, muito mais preparadas para encarar os desafios da vida. E como vivemos em pleno Estado democrático de direito, apesar das dificuldades que nosso país atravessa, continuamos convidando você para seguir junto conosco em busca do fortalecimento da educação e da democracia. Para uma conversa que segue nessa direção, é que recebemos no estúdio da TV Sim, aqui de Linhares, o professor Bernardo Augusto. Ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior aqui de Linhares, a FACELI. Num bate-papo muito legal sobre o pleno Estado de Direito, liberdade de expressão, respeito à Constituição, importância da leitura com democracia, o professor Bernardo faz um passeio por essas temáticas tão importantes para todos nós. A relação de democracia com leitura é tornar o cidadão independente. E quando eu falo independente, não é uma independência tão somente financeira, é tornar um cidadão independente intelectualmente, que tenha opinião própria, que tenha respeito às controvérsias que nós falamos agora, é fazer com que o cidadão saiba fazer com consciência a sua escolha, saiba dos seus direitos previstos na Constituição Federal, saiba principalmente dos seus deveres, né? Porque a gente fala muito de direito, mas a gente também tem que ter a ideia, tem que ter a consciência e fazer cumprir as nossas obrigações e seus deveres. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E falando em cuidar com carinho da nossa democracia, vamos assistir a aula do professor Alisson, nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Vamos que vamos! Galera,
Estamos aqui mais uma vez agora para dar uma dica para vocês. Bom, conversando com o pessoal no dia a dia, a respeito do contexto político que nós temos vivido no nosso país e muitas das discussões que a gente tem, que nós nos deparamos no nosso dia a dia, essas discussões elas se passam, são apresentadas nas redes sociais, nas mesas de amigos, nos botecos, enfim. E muitas das vezes a gente se depara com discussões bastante entusiasmadas no sentido, digamos assim, emotivo, né? Fugindo do contexto e daquilo que a democracia muitas vezes pede enquanto forma de governo. Então foi pensando nisso que nós viemos aqui para sugerir para vocês algumas leituras para refinar um pouco esse entendimento acerca da própria democracia, um pouco aprofundarmos na relação da nossa cidadania. Então sugiro aqui 3 leituras que são no mínimo esclarecedoras a respeito da funcionalidade da democracia, né? A princípio, para aquele aluno que está iniciando aí seus estudos, principalmente no ensino médio, no primeiro ano, é bastante sugestivo que se leia O que é Democracia, coleção Primeiros Passos, um livro bem pequeno, uma leitura bem acessível, didático, né? Num segundo momento tem um livro também bastante interessante do professor Renato Giannini, né? Brasileiro, aqui perto da nossa cidade, Araçatuba, que tem um livro muito bacana e esclarecedor também, que é um passo aí, digamos, à frente da coleção Primeiros Passos, que chama A Democracia. Esse livro vai aparecer para você aí também. Num terceiro momento, como o nosso cenário tem apresentado bastante discussões entre direita e esquerda, né? E alguns, na maioria deles, radicalismos a gente percebe, sugiro uma leitura bastante esclarecedora no contexto daquilo que aconteceu na Itália, com a Operação Mão Santa. Nós temos um cientista político que é contemporâneo, um grande referencial na leitura de democracia, chamado Norberto Bobbio, né? Norberto Bobbio tem uma obra chamada Direita e Esquerda. É também, mais uma vez, uma leitura que ele retoma definindo o que é direita e o que é esquerda. Porque muitas vezes a gente fala, se o cara tem um pensamento de orientação de cunho um pouco mais social, o cara aponta o dedo, seu comunista, não sei o quê, e o outro que tem uma leitura um pouco mais de mercado, voltado para o cara já uma direita. Então, ali o Norberto Bobbio esclarece de modo bastante didático também, com uma leitura muito clara e objetiva, o que é pensar como um intelectual ou um cidadão de esquerda e o que é pensar como um cidadão de direita, tá? Então estas são as dicas para a gente retomar mais adiante outros temas relativos à democracia, para a gente ter uma democracia com uma maior qualidade. E seguindo em frente no passo a passo das páginas dos livros, conheça junto comigo a história contada no livro O Conto da Aia. Mais uma história que fala de opressão, autoritarismo, preconceito e machismo. Tudo o que devemos combater, não é mesmo? Essa moça que participa conosco dessa dica de livro é Winnie Pereira. Ela é bacharel em arquitetura, com mestrado em urbanismo, está concluindo o 2º ano do doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde é professora. Ela é criadora do blog Como Vejo o Mundo, que vocês podem conhecer acessando o YouTube. Nossa dica de livro desta edição. Boa noite, telespectadores do programa Sim para a Literatura. O meu nome é Winnie, eu sou a criadora do canal Como Vejo o Mundo de YouTube e estou aqui hoje, nessa noite de sábado, para fazer uma resenha literária para você nesse programa de hoje. O livro que eu tenho para falar com vocês hoje é o livro O Conto da Aia, que foi escrito pela autora Margaret Atwood, que é uma autora canadense, e ela escreveu esse livro em 1985. Esse livro, ele é o que a gente poderia chamar de uma distopia futurista, e ele é um livro que eu acho muito importante para vocês lerem agora nessa época que a gente está em época de eleição, porque discute muito a ideia do poder que é a nossa democracia. O Conto da Aia, ele se passa numa distopia, num pedaço dos Estados Unidos, onde houve um golpe teocrático e as pessoas perdem todos os direitos dela e as mulheres são as mais prejudicadas nesse golpe, nessa ditadura teocrática, ou seja, numa ditadura cristã. E elas perdem o direito a voto, elas perdem seu direito à propriedade e elas se tornam propriedade dos homens. Os homens também perdem muitos direitos. Nesse conto, a personagem principal é a Aia, tá aqui na capa, Offred.
As mulheres, elas são divididas em grupos de afazeres domésticos. Então, a gente tem as martas, que são as empregadas domésticas, as mulheres que cuidam da casa. A gente tem as esposas, que são as esposas, são as mulheres dos homens ricos. A gente tem as econoesposas, que são as mulheres dos homens pobres. E temos a aia, que é uma espécie de escrava sexual que é entregue a esses homens, esses grandes homens ricos, para fins reprodutivos. Porque a história se passa a partir de um momento em que houve uma grande epidemia de infertilidade nos Estados Unidos. E aí eles criam esse sistema todo, porque eles dizem que foi a forma de Deus ter punido o ser humano pela promiscuidade dele. Então a aia é essa escrava sexual que vai ser fecundada pelo comandante para que gere filhos para ele. Então é muito importante o livro para a gente ler nesse ano, para a gente entender como a nossa democracia é poderosa, como a gente ter direito de escolha é um poder, e como esse livro mostra muitas questões de como o patriarcado e o machismo tomam conta da vida da mulher. Essa é a minha indicação do livro de hoje, espero que vocês gostem. Beijos e até a próxima. Pessoal, e no passo a passo desse papo cabeça sobre leitura, democracia e liberdade de expressão, que recebemos honrosamente na nossa coluna Participação de Telespectadores, a professora e socióloga Fernanda Rocha, direto de Ravenna, na Itália. Muito bem-vinda, Fernanda. Uma coisa linda dos textos literários é a capacidade que eles têm de nos transportarem para lugares tão diferentes, mas sempre de uma maneira muito segura, né? Eu já fui para um campo de concentração nazista, já fui para o meio de uma fogueira da Inquisição na Idade Média, já fui também, né, para os porões de navios negreiros e fui transportada também para a sociedade pós-napoleônica, através do livro A Mulher de 30 Anos de Balzac. Embora Balzac não tivesse a intenção de demonstrar ou de se posicionar politicamente, para mim ele fez isso, me fez entender que a situação da mulher naquele contexto é uma situação que eu não desejo para mim nem para as outras mulheres no meu contexto. Me fez entender que o tipo de governo, o tipo de mentalidade que se governava naquela época é o tipo de mentalidade que eu devo evitar nos meus dias, né? Então a literatura, ela pode ser usada também como uma ferramenta na formação da nossa mentalidade crítica e na definição da nossa ação democrática, na hora de decidirmos ou não por determinadas pessoas para nos representarem, né? Se eu, como leitora, me sentir angustiada em um certo contexto, eu devo entender que contexto político é aquele e me comprometer a não permitir que aquela experiência, que foi apenas uma experiência de leitura, se torne uma experiência real, concreta e cruel para mim e para as outras pessoas nos dias em que a gente vive. E é acompanhando essa costura prazerosa de liberdade com democracia que vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos com a entrevista dessa edição. É um instante só, eu aguardo vocês. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o professor Bernardo Augusto. Ele é coordenador do curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACELI. Vamos que vamos. Bernardo, você que é da área do direito, eu queria que você esclarecesse para nosso telespectador qual a importância do Estado Democrático de Direito, Bernardo. Aí para a gente falar um pouco de leitura, falar Perfeito. Um pouco do seu curso e tal. Perfeito. Eu acho que assim, não tinha pergunta melhor para começarmos e abrirmos o programa com uma definição, com um entendimento teórico do que vem a ser Estado Democrático de Direito e de que maneira, talvez para mim seja o mais importante, de que maneira na prática nós podemos fazer valer e cumprir esse Estado Democrático de Direito. Pessoal, para a gente entender o que é esse termo Estado Democrático de Direito, de uma maneira simples, basta a gente compreender o que é uma democracia. E democracia significa o governo do povo. É o povo que governa. A gente vê isso no próprio Brasil, vamos dizer, pelo menos a nível teórico,
que todos esses políticos, sejam a nível de eleições municipais, estaduais ou federais, eles são eleitos através do voto. O voto é um instrumento da democracia. O voto caracteriza, portanto, que estamos diante de um Estado democrático de direito. É aquele Estado que é governado pelo povo, é aquele Estado onde o povo escolhe, através do voto, professor, os seus representantes para fazer uma gestão voltada exclusivamente para atender às suas necessidades básicas. E a gente, ao falar de Estado democrático de direito, eu deixo aí uma literatura, uma leitura que é bom todo cidadão ler, que é a nossa Constituição Federal. Né? É a lei maior e é a lei que retrata os direitos, os deveres da população, e ali, nela, na Constituição, mostra como o povo ele tem esse poder. Porém, falamos num contexto teórico, mas o mais importante é a gente discutir e, se for possível, verificarmos se esse Estado democrático de direito está sendo efetivado na prática. Se os direitos do cidadão previstos na Constituição Federal, que caracteriza esse Estado democrático de direito, professor, se eles estão realmente sendo cumpridos e o cidadão está tendo eles efetivamente na prática sendo atendidos. Então, resumidamente, o Estado democrático de direito ele é feito para atender, fazer com que a população tenha um mínimo de dignidade no seu dia a dia. Bernardo, eu percebo na nossa democracia que nós ainda temos algumas fragilidades, né? Claro. Principalmente essas dificuldades que o país passa, crises e tal. Mas eu percebo na nossa democracia uma dificuldade que parte da população tem de entender e respeitar que o outro que está do outro lado, muitas vezes faz escolhas diferentes das escolhas dessas pessoas. Como é que você tem visto isso? Pois é, esse tipo de comportamento entre as próprias pessoas, esse tipo de comportamento entre a sociedade, ele já parece-me que a própria população não sabe, na prática, o que é esse exercício da democracia. Porque voltando à Constituição Federal, a gente pega a Constituição Federal, uma série de liberdades ao cidadão. Eu tenho liberdade de escolha da minha religião, eu tenho liberdade de escolha do local onde eu vou celebrar meu culto, eu tenho liberdade de trabalho, eu tenho liberdade de locomoção, ou seja, liberdade de ir e vir. Então significa que cada cidadão tem direitos, tem liberdades de acordo com a sua escolha, claro, desde que não viole o direito de outra pessoa, desde que não viole a lei. Mas voltando naquela primeira pergunta e linkando com a segunda, professor, entendam bem vocês aí de casa, o Estado Democrático de Direito é aquele Estado onde a pessoa ela tem liberdade de escolher, desde que liberdade não viole. De emitir opiniões, que é fundamental para a democracia. Liberdade de pensamentos. Então, se eu penso algo diferente que você, eu posso não concordar com você, mas eu tenho que respeitar esse seu pensamento que é garantido constitucionalmente. Então, esse é o Estado Democrático de Direito. Então, um comportamento onde eu não concordo com você e, com base nessa discordância, eu simplesmente te excluo do rol dos meus grupos, do rol do meu ciclo de pessoas, eu não estou fazendo valer o Estado Democrático de Direito. Na verdade, eu não sei nem o que é um Estado Democrático de Direito. Existe um filósofo que ele diz muito bem, eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas eu lutarei e farei de tudo para que você ao menos tenha o direito de falar. Ou de discordar de mim. Ou de discordar. Ou de discordar, então, né? Professor, a gente percebe que hoje um grande mal na sociedade é essa falta de tolerância. A gente estava falando até um pouquinho antes do programa entrar no ar, essa falta de respeito, essa ideia que o meu pensamento, o meu posicionamento é pronto, acabado, e quem não concordar comigo, eu não quero saber e está errado. A gente precisa quebrar isso. E há uma coisa que quebra isso. Há um fator que quebra isso e que você vem lutando muito bem, chama-se educação. No momento que você lê, no momento que você se educa, no momento que você muda o seu comportamento intelectual, consequentemente você passa a ser mais acessível aos contrastes, às diversidades. Então eu acho que o caminho é aí. Bernardo, é até um posicionamento que nós assumimos aqui em nome do programa Sim para a Literatura e de todo o movimento que a gente procura fazer aqui para envolver a comunidade. Nós entendemos que a principal arma que deve ser colocada na mão do povo é o livro. Perfeito. Porque o livro é a principal ferramenta para o desenvolvimento intelectual e para a educação. Perfeito.
Como é que você percebe isso? Não, o livro é a ferramenta pegando, é o instrumento, é a arma que todo cidadão tem condição de ter. Porque o livro ele vem uma leitura com qualidade. O livro ele faz com que o cidadão ele passe a ter um vocabulário melhor. 2, aumenta a capacidade de interpretar e de refletir. 3, ele passa a ser um ser crítico, com fundamento. E 4, ele passa a ser um verdadeiro formador de opiniões. Resume isso tudo, coloca dentro de um liquidificador e tira um caldo. A pessoa ela passa a ser um ser educado. E educado não no sentido apenas de fineza, mas educado no sentido de ter conhecimento, professor. Então eu acho que está muito carente. Eu me recordo que meu pai sempre me dizia: Bernardo, o único instrumento, a única arma capaz de levar qualquer pessoa a ter uma ascensão social chama-se educação. É estudar. E educação, o estudo, é sinônimo de livro. Então eu acho que esse contorno da nossa conversa, a gente está chegando num denominador comum. Concordo perfeitamente e precisamos mesmo estimular a todo mundo a leitura. Cada um dentro da sua realidade, da sua disponibilidade, né, professor? Isso. Bernardo, assim, tem um estudo que foi divulgado em 2015 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? E que eles estão fazendo um trabalho forte hoje até para que os pediatras, no relacionamento com os pais das crianças, com padrastos, com cuidadores, que os próprios pediatras sugiram livros para que as pessoas leiam para as crianças ou leiam com as crianças. Perfeito. Porque esse estudo sinaliza que se a criança tem um contato com os livros desde cedo, e esse contato com os livros, com a leitura, prevaleça ao longo da vida dela, ela será um adulto com maior capacidade de resolver as questões do dia a dia pela via do diálogo e não pela violência. Perfeito. Né? Perfeito. Qual a sua percepção? Interessante que você complementou a minha fala com um dado científico, com um dado já comprovado cientificamente. Isso é comprovado cientificamente. O que corrobora, pessoal, o que confirma mais que a leitura, que a educação, que a literatura, ela só vem trazer o bem para a pessoa. Então, essa fala científica, essa comprovação, ela é extremamente necessária e eu acho que a gente deve levar ao conhecimento das pessoas. Porque quanto menos você lê, mais preguiçoso intelectualmente você fica. E aí você acaba gastando energia do seu cérebro para ler, às vezes, notícias inúteis, para ler, às vezes, coisas que não vão te agregar em nada. Então, eu acho perfeitamente, é bom que a ciência contribua, corrobore, apresente pesquisas, como a que você me falou, para a gente aí ter a certeza, ainda mais, que o caminho é a leitura, é a educação e é o estudo. Bernardo, para fechar esse encontro nosso, né, já agradecendo pela paciência que você teve de vir aqui mais uma vez, eu queria que você deixasse uma mensagem para nosso telespectador, Bernardo, fazendo uma relação assim bastante direta da importância do hábito da leitura para o alimento, para o fortalecimento da democracia. Por quê? A gente pega várias situações em que um sistema político autoritário, ditatorial, ele é implantado, né? Na América Latina, na Europa, se você pegar o Benito Mussolini na Itália, Hitler, na Alemanha, na União Soviética, o Stalin, né? Todas essas ditaduras na África, todo esse sistema ditatorial que normalmente é mantido por um sistema militar, militarizado, a primeira coisa que eles fazem é queimar livros, fechar bibliotecas, fechar cinemas, para que a população não tenha acesso a outras possibilidades de vida. Teatro é um exemplo. Ao teatro, também, né? Fechar o teatro. Normalmente artistas são agredidos, né, são censurados. Então, todo esse cenário é horrível como uma perspectiva para nosso país, no futuro que a gente precisa acertar muita coisa, mas que a gente tem muita coisa boa acontecendo. A importância do hábito da leitura e fortalecimento da democracia, Bernardo, para finalizar esse encontro. Claro. Eu já deixo aqui os meus agradecimentos a esse importante programa que contribui e vem levantando a bandeira da cultura aqui no município de Linhares e municípios circunvizinhos. A relação de democracia com leitura é tornar o cidadão independente.
E quando eu falo independente, não é uma independência tão somente financeira. É tornar um cidadão independente intelectualmente, que tenha opinião própria, que tenha respeito às controvérsias que nós falamos agora. É fazer com que o cidadão saiba fazer com consciência a sua escolha, saiba dos seus direitos previstos na Constituição Federal, saiba principalmente dos seus deveres, né? Porque a gente fala muito de direito, mas a gente também tem que ter a ideia, tem que ter a consciência e fazer cumprir as nossas obrigações e os seus deveres. Então a leitura com a democracia é um instrumento pelo qual, através da leitura, do estudo e do aprendizado, faz com que a democracia ela seja exercida na sua mais plenitude. Porque uma população, um país, brasileiros que lê, são brasileiros que passam a não ser alienados. E o brasileiro que não é alienado porque ele tem essa bagagem cultural advindo da leitura, professor, e o pessoal que nos assiste, ele tem condição, fundamento e argumentação para pleitear e para buscar aqueles direitos que estão sendo violados a todo momento e a gente vê sempre na mídia. Então nós temos que parar de ser uma população alienada, a gente tem que parar de replicar, às vezes, posicionamentos de outras pessoas, só porque ele diz e a gente replica, muitas vezes sem saber as consequências e sem muito menos ter ideia do que é esse posicionamento vindo para você, e você ser um ser livre, ser um ser independente, porque aí você ganha respeito e, consequentemente, a democracia brasileira, tão fragilizada e tão sangrenta, ela começa a florescer porque a gente passa a ter um povo mais forte, intelectualmente falando, mais forte. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Nós agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas, literárias e democráticas e muito obrigado.